Bom dia! Hoje é dia 6. 6 de abril de 2025. Perdoe o nosso atraso, é pequeno, mas a gente precisa do perdão, porque houve um atrasozinho aí de 3 minutos, né? É o, né, É um grande um atraso. grande Hoje, atraso. hoje é o dia do capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia é um tipo de luz. E alqueire é um tipo de medida da antiguidade, de Hum, aproximadamente 30 litros, algo assim, que eles usavam para o comércio. Então você levava a candeia e dizia, ó, enche a minha candeia para botar arroz. Aí você já tinha um preço fixo. E aí quer dizer que você, né, uma vez que você acende uma luz, você não põe essa candeia em cima para que não ilumine, significando que todo o conhecimento que a gente tem, que a gente alcança, a gente deve estar sempre disposto a dividir, né? uhum, Então, aquele que consegue ter um entendimento maior sobre alguma coisa, que ele tenha essa vontade de que outras pessoas tenham esse conhecimento, né? uhum, Esse próprio evangelho que a gente está fazendo aqui, e a gente recomenda que você coloque a sua água, ele é um, ele é um tanto um fruto dessa candeia que a gente fazia o nosso evangelho para nós dois. Em algum momento a gente teve a intuição de fazer para vocês também, que a gente pudesse dividir isso. E essa é uma intenção muito grande, que é o dia que a humanidade compreender isso, né, em toda a sua extensão, tudo vai ser melhor, né? Então é isso, esse é o comecinho do capítulo, né? Preparem-se para dividir aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, para ajudar o próximo. é. E então, vamos começar com uma oração, onde a gente estabelece a nossa intenção, né, para esse aprendizado, para esse estudo desse nosso Evangelho no Lar. Obviamente convidando os nossos mentores, Jesus, a energia, né, da espiritualidade que nos acompanhe nesse momento e qualquer que seja o momento que você vá fazer o seu evangelho no lar, recebendo essa limpeza, né, recebendo essa transformação, recebendo essa bênção no nosso lar, nos nossos familiares e na nossa vida, na nossa semana. Então eu peço que você se sente com uma posição confortável, mantenha a sua coluna ereta, respirando profundamente e fazemos uma oração juntas. Senhor, Jesus, Mestre amado, com gratidão em nossos corações, nos reunimos nesse lar para mais uma vez nos conectarmos com a tua luz e com os seus ensinamentos do seu Evangelho. Pedimos que a tua presença nos envolva e que teus mensageiros de paz e sabedoria nos assistam neste momento de reflexão e aprendizado. Neste dia, Senhor, ao meditarmos sobre a tua lição, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, queremos pedir a ti forças para deixar brilhar a luz que já acendeste em nossos corações. E que possamos vencer o medo, o orgulho e a indiferença que ainda nos impedem de compartilhar o bem, o consolo, a caridade e a verdade. Nos ajuda, por favor, Deus, a compreender que a luz do amor, da fé e da esperança não foi nos dada para ser escondida, mas para iluminar os caminhos daqueles que ainda caminham na escuridão. Dai-nos coragem para sermos instrumentos de luz no mundo, começando por nossas atitudes no lar, no trabalho e em todos os encontros da vida.
E que esse evangelho no lar seja um farol a irradiar harmonia, entendimento e transformação interior. É que a nossa casa esteja protegida, purificada e sintonizada com as energias do alto, para que a paz aqui se estabeleça plenamente. Em teu nome, Jesus, iniciamos esse momento sagrado com humildade e confiança e fazemos a nossa oração no Pai Nosso e da Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Muito bom dia, minha gente. As orações aqui são sempre ótimas que a Carmen faz. Eu peço para ela colocar tudo em ordenzinha, guardadinho, porque é uma coisa maravilhosa. Então, hoje a gente vai falar do capítulo 24, que é essa questão do não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e os temas são diferentes aqui. A candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por palavras, não procurei os gentios, não são os que gozam de saúde, que precisam de médico, coragem da fé, carregar a cruz, e assim vai. E aí a gente, colocando essa questão a candeia sobre o alqueire, aqui está dizendo, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim que ilumine a todos os que estão na casa. E é essa questão que a gente está falando hoje, né? A gente deve entender que uma parte de ser instrumento dessa divindade é ser o seu instrumento de amor, né? De esclarecimento, quando a gente chega a um determinado entendimento. Então é o convite que é feito aqui, que a gente possa trazer esse esclarecimento para outras pessoas, essa habilidade que a gente tem, se a gente tem um tanto mais de paciência, se a gente tem um tanto mais de sabedoria e experiência em determinadas coisas, que a gente passe para as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas vão querer passar para aquela experiência, né? Essa é uma questão até com filho, que é muito interessante. Você traz a sua experiência de vida, mas ele ali quer viver a sua própria experiência. Mas é lógico que assim como nós. Assim como nós. Como nós fizemos isso antes. Com certeza. Mas assim, quando ele já tem alguma ideia de alguém que houve uma orientação prévia, ele certamente tem mais ainda bases para tomar a sua decisão, né? Alguém já o orientou. E uma coisa que é muito importante a gente dizer aqui, que, né, as palavras elas podem fazer a mudança na vida da pessoa, mas é principalmente o exemplo. O exemplo é um dos principais elementos que arrasta as pessoas a agirem no bem. Se o teu exemplo, se o teu agir é bom, então ele é também uma forma de você acender a luz para as pessoas. Quando você insiste na sua forma de agir, onde você já encontrou um equilíbrio, onde você já encontrou uma assertiva no bem em determinadas coisas, que você as faça sempre. Porque às vezes as pessoas estão diante de um grupo e aquela pressão do grupo, né? Ela pode vir a tendência de dizer, não, eu vou agir de acordo com o grupo porque eu tenho um princípio, uma vontade de aceitação. Mas quando a pessoa ela tem uma maturidade, ela compreende, não, eu vou fazer o que é certo, não importa onde eu estiver. Então, muitas vezes você está diante de uma situação, todo mundo está ali criticando alguém, ou está para fazer alguma coisa, e você diz, gente,
Não, a gente não deve fazer assim. Você já se colocou no lugar da pessoa? Ou você já imaginou se fosse, se a gente estivesse no lugar do vizinho, a gente quer fazer uma festa com muito barulho, até a última hora, a gente, vamos compreender que a gente tem que respeitar o próximo. Né? O nosso direito vai exatamente aonde começa o direito do próximo. Sejamos esse elemento que faz não só da palavra, de lembrar qual é o limite do nosso direito e a extensão do nosso dever, mas ela se manifeste em ações também. Estou sentindo que você tem coisa boa aí para falar. Não, são as parábolas, né? Como Jesus usava parábolas, né? E eu separei aqui alguma coisa com relação a isso, é a parte 3, né? Então fala aí. Aproximando-se, disseram-lhes os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele, Jesus: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque quando ele diz isso, né? Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais, viva deslumbraria, sem as esclarecer. Então, a gente está vendo aqui, né, que Jesus, quando ele usa as parábolas, e aí, né, mesmo parecendo não fazer muito sentido, não é? Quando a gente percebe que as parábolas de Jesus, elas eram feitas na proporção, né, para que nós fôssemos compreendendo na proporção do nosso desenvolvimento. Com certeza. Não é? Então, não adiantaria ele, na época em que ele veio, né, na sua missão aqui na Terra para nos ensinar, não adiantaria ele falar diretamente o que ele estava querendo nos passar, né? Então ele foi usando métodos, ele foi usando vocabulários e formas de expressar. Quando ele fala, irmão, quando ele fala que aquele que mais tem, mais receberá, e aquele que menos tem, menos ficará sem. É meio que uma parábola aí para poder compreender, né? Então, assim, quem adquire o conhecimento e a consciência, cada vez mais vai se pedir para que ele haja de forma correta, né? Se você desconhece, não sei, olha, eu nunca ouvi falar disso, não sabia nem disso. Você disse, você não pode pedir muito deles. Mas quando você começa a adquirir consciência e começa a fazer um estudo e você diz, olha, você tem que perdoar ilimitadamente, né? Aí você sabia, antes eu não sabia, mas agora você diz, eu sempre deverei perdoar. Não é esquecer, você não vai esquecer que aquela pessoa, quando você empresta dinheiro, ela não lhe paga, você não vai esquecer isso, mas você não vai criar em você um sentimento contra aquela pessoa que você diz, eu não vou perdoar. Você aprendeu uma lição. Ali houve uma lição. E certamente, se você pudesse compreender toda a situação, você ia entender o que está acontecendo. Aquela história que o Chico Xavier falava, que bom está devolvendo as coisas, né?
Então a gente nunca sabe qual é a experiência kármica que a gente está tendo, mas a gente está ali para seguir esses ensinamentos de Jesus. E a parábola, ela é uma palavra viva, porque se Jesus desse uma instrução muito específica, Hum, ele dissesse, olha, quando acontecer isso, haja dessa maneira. Ele teria que falar naquele entendimento de 2000 anos atrás, depois que aquele entendimento passasse, você ia dizer, puxa, agora não faz sentido o que ele está dizendo. Mas como ele diz, por exemplo, naquela parábola, os trabalhadores da última hora, alguém pode dizer, mas eu não entendi essa parábola. Aí você começa a compreender. A última hora, na verdade, é um momento, você também pode entender como que sendo um momento agora, o teu hum, momento presente. O que você está fazendo no seu momento presente? Ah, no meu momento presente eu estou tentando ser o melhor que eu fui. Então ele está dizendo, olha, então viva no momento presente o melhor que você pode ser. Ah, mas eu errei no passado. Você errou no passado? Qual é a sua vontade, qual é a sua real vontade de fazer no agora? Então, e aí você começa a expandir esse entendimento. Quando ele. E assim vai em todas as parábolas de Jesus. Quanto mais você compreende, mais você aprofunda naquele entendimento. hum, E é um caso interessante que acontece, não sei em que livro está escrito, mas é que veio, no nosso lar foi recebido uma entidade de mundos superiores, que ele veio, inclusive, um fato curioso é que ele tinha que vir através de um médium no mundo, em nosso lar, porque ele tinha uma luz tão forte que ele precisou ter uma certa adaptação para poder chegar naquele momento. E o que ele carregava debaixo dos braços? O Evangelho e parábolas de Jesus. Ele ia ler uma palavra de Jesus e, com toda a compreensão dele, ele ia trazer aquele ensinamento. Então, hum, como aquela passagem da mulher adúltera, que não é uma parábola, mas é uma história contada, é um ensinamento contado, e atirai a primeira pedra, esse atirai a primeira pedra é uma interpretação cada vez mais, vamos dizer, extensa, de você dizer, uma pedra pode ser a minha palavra em relação a alguém, a minha pedra que eu atiro pode ser um comentário numa rede e, social. e o convite é: olha para dentro, né? Uhum. Autoconheça, se perceba, tenha consciência, né? Expanda a sua consciência antes de julgar o outro, né? Antes de você se sentir num lugar em que você está todo certinho, né? E não é isso, né? A gente está sempre sendo convidado a se autoanalisar É a partir verdade. do momento que a gente chegou nessa fase de desenvolvimento e compreensão. Nós estamos ficando cada vez mais e mais responsáveis Com certeza. pelas nossas autorresponsabilidades. Com certeza. E a gente olha essa questão, por exemplo, uma questão que é um divisor de água em muitas religiões, né? Que é a crença na reencarnação, por exemplo. Né? Muita gente diz, não, não há reencarnação. Há, na verdade, depois dessa vida presente, há ou a eterno, né, paraíso, onde para lá vamos, ou o eterno purgatório, a punição. E aí a gente faz aquele convite. Você já imaginou que um pai amoroso iria fazer isso? Você consegue imaginar que o seu filho vai para uma escola e aí a diretora diz: olha, ele não foi bem esse ano, ele está sendo excluído da escola, ele não mais tem direito a aprender, porque ele não acompanhou as outras pessoas. Você diz, mas ele não tem outra chance? Não, não tem. Lamento, é um ano só, e ele vai ficar fora da escola, inclusive ele vai ficar numa escolinha que ele vai estar tomando muita bronca, vai estar tomando muita. Aí você diz, mas não faz sentido, não é amoroso, eu não aceito como pai que seja feito isso ao meu filho. Então você imagina que isso vai ser
uma proposição desse pai amoroso, infinitamente bom, infinitamente justo? Não é. Mas o que acontece? Se a pessoa ainda não compreende isso, ela está no tempo dela. Ela está ali ainda entendendo, você está tentando trazer esse ensinamento, mas, de qualquer maneira, essa atitude ela tem uma serventia muito grande, porque a pessoa ela não está fazendo, ela não está deixando de errar por consciência, ela está deixando de errar por um medo. Ela está com medo de dizer, eu vou ficar eternamente num purgatório, então eu vou fazer o certo por medo. Que, mal ou bem, é um processo da pessoa não estar criando para ela mais responsabilidade, mas em vez de ser por consciência, por medo. Aí há uma certa serventia, há uma utilidade, porque é aquilo que ela entende. E em algum momento ela vai entender que nessa amorosidade imensa de um Pai maior, estamos num processo contínuo de melhora. Esquecemos do passado por uma questão também amorosa, e aí a gente vai seguindo. E de novo, eu acho que trazendo essa consciência de que nós estamos nos desenvolvendo, nós, né, estamos num processo de desenvolvimento contínuo e aproveitando cada oportunidade para né, ir evoluindo, né, espiritualmente e na matéria também, né? Com certeza. Então tem aqui uma última parte sobre essa inteligência e essa consciência. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto sem a luz da razão, desfalece a fé, não é? Então, é muito significativo isso, né? Porque, como você fala da questão de pontos de vista de diferentes religiões, não é? Onde é imposto uma forma de pensar que é válido de acordo com o grau de absorção, com o grau de entendimento de cada pessoa, né? Mas a intenção não é de ficar só debaixo daquela candeia, né? A intenção é de espalhar cada vez mais essa sabedoria dentro de nós e por todos à nossa volta. É verdade, é verdade. Tem um trecho aqui que fala aqui, ó. Tudo que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem não pode ainda compreender na terra lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados quando se houver purificado. Então, existem coisas que a pessoa não entende. Ela não entende. Ela fala, mas como é que é isso? Né? Você há de convir que é um pouco complicado compreender essa onipresença divina, onde ele está em toda parte, essa justiça plena divina, essa onisciência, isso tudo é complicado de entender. Como é que você pode dizer, bom, mas eu estou diante de uma doença, onde está Deus se manifestando nessa doença? Eu estou diante de um processo de uma limitação financeira, de um desacordo familiar, uma série de... Onde está Deus nesse momento? Ele está presente em todos os momentos. E em algum momento você vai conseguir compreender. Por que você não consegue hoje compreender, e eu vou falar de novo sobre o parente difícil, por que você não consegue compreender por que a sua relação diante de um parente desafiador, ou de um chefe desafiador, ou de uma doença, por que você ainda não consegue compreender na totalidade? Porque se fosse te dado a possibilidade de compreender como que se chegou naquele momento em que aquela pessoa difícil está na sua vida, ou aquela sequela está na sua saúde, se você pudesse olhar lá para trás, você ia dizer, meu Deus, eu fui capaz de fazer isso? Eu fiz isso a mim mesmo, ao meu corpo, a ponto de deixar maculado o meu pulmão, o meu estômago, ou seja lá o que for, ou eu fiz tanto a essa pessoa que hoje nós estamos sendo colocados de novo juntos para poder
trabalhar empatia, perdão, indulgência, uma série de coisas. Então, a gente hoje ainda não consegue compreender isso tudo. Por que a gente ainda não consegue, por exemplo, ter um acesso mais direto aos nossos amados que passaram para o outro lado? Porque a gente teria... Olha o que a gente fez quando a gente conseguiu ter um smartphone, um telefone na nossa mão. Que a nossa evolução, para uma grande parte das pessoas, usaram aquilo para, em vez de, naquela possibilidade de trazer, nossa, eu tenho aqui fonte de conhecimentos incríveis, eu posso conhecer palestras maravilhosas, eu posso conhecer sobre tantas coisas. E qual foi a opção que muitos fizeram? Eu vou fazer intriga, eu vou olhar o que não me presta, eu vou fazer uma série de coisas. Então, quando nos dão acesso a certas coisas, por desconhecimento, a gente pode fazer coisas muito ruins. Por que para uma criança você pega a sua casa e diz, bom, eu não vou botar uma faquinha aqui, eu não vou botar o fio aqui desencapado, eu não vou fazer... Você faz uma série de coisas para proteger, porque você sabe que ela está fazendo sem muita consciência. Ela vai olhar uma faca, vai dizer, oh, uma faca, daqui a pouco se corta. Ela vai olhar uma coisa quente aqui, vai... Então você protege essa pessoa porque ela ainda não tem a consciência do que ela está manipulando. Então, muitas vezes, a gente não tem a consciência e não nos dão essa possibilidade de ter essa comunicação mais aberta. Quando a gente tiver maturidade, aí sim, aí você vai poder descobrir, isso aconteceu por causa disso, hoje eu compreendo, nós nos perdoamos, nós estamos trabalhando, então é muito importante isso. Não é, meu amor? Acho que tem comentário aí, alguém tá mandando coisa boa aí. Tem a Mirelle, ela falou, nada é por acaso na vida, né? Ter gratidão nas horas difíceis é mais evolutivo de quando está tudo certo, não é? Porque a gente tem oportunidade realmente de entender que nada acontece sem ter a intenção da nossa melhora, do nosso desenvolvimento, da nossa humildade, né? De saber que nós não estamos sozinhos mesmo, e né? gratidão, parabéns aí, Mirelle, gratidão é uma coisa fundamental. Gratidão é quando você olha o que você tem e diz, eu sou grato por aqui. É como uma escada que você sobe e você vai subindo e diz assim, aqui eu cheguei, que bom que eu estou aqui. Porque se você dissesse, não, eu não quero isso aqui não está bom para mim, aí como é que você vai fazer essa coisa ascendente de cada vez, né, receber mais? Você percebe a sua gratidão. Eu não tenho nada para estar grato. Você está me ouvindo? É muito bom ouvir. Eu sou meio surdinho e às vezes eu não ouço. Então, ouvir é muito bom. Você está nos vendo? Ver é muito bom. Você está respirando, você está caminhando, você quando acabar e quiser ir ao banheiro, você vai. Quando você quiser comer alguma coisa, você vai conseguir. Então, isso tudo são pontos de gratidão. Desculpa, meu amor. Não, vai. Mas, pegando o gancho da gratidão, o momento, sabe, o momento... Cada momento da nossa vida, a gente está sendo exposto, né, a desenvolver cada vez mais a nossa consciência. Que delícia que é quando a gente está num momento difícil, né? A gente receber as mãos, né? Receber através das mãos de Deus a experiência de ter alguém que se importa com você, né? De sair do seu dia a dia, do seu mundinho e olhar para você com amor, de fazer de dar um extra passo para checar como você está, né? De demonstrar que você realmente não está sozinho. Então é isso. E quando a gente está nesse lugar difícil, e aí a gente percebe que esse amor de Deus, ele vem de diferentes formas, né? Através de diferentes pessoas, nos dá uma fortaleza tão grande. E quando a gente percebe que alguém está nesse momento de fragilidade, que delícia que é sentir que você pode ser esse instrumento,
que um dia foi usado para você, né? Que um dia foi usado a seu favor. Então, eu acho que, né, Mia? Isso. Então, eu acho que é exatamente isso. Quando a gente tem a oportunidade de humildade, né? De humildade, de entender tudo que eu estou passando aqui na vida é para o meu aprendizado, é para algo maior, que eu ainda não estou conseguindo ver com clareza, porque eu preciso passar por isso para eu poder estar nesse momento, nesse lugar, não é? E aí, uma vez que a gente experimenta isso, a gente entende um pouquinho mais, a gente vê que o nosso propósito de vida é muito maior do que só estar aqui sentindo o cheirinho das flores. Eu estou olhando aqui as minhas orquídeas, eu estou aqui encantada. A Olha, primavera, né? E aí a gente olha a volta, né? Nossa volta e vê, olha quantas bênçãos a gente tem só pelo fato de estar vivendo nesse corpitinho aqui que a gente tem, eu né? adoro. Que, que delícia que é poder. Mas não é só isso, né? Tem muito mais. Eu também fico emocionada, Mia. Eu também senti, sabe? Assim, eu acho que vem do coração, né? E aqui fala uma coisa que nesse capítulo, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E aí Jesus, quando ele só ficou, quer dizer, ele não só ficou, ele esteve muito mais com aqueles miseráveis, não só miseráveis físicos, Aham. mas os miseráveis morais também. Ele estava ali, ele sentava com a prostituta, ele sentava com o corrupto, ele sentava com o ladrão. Ele, pequeno, conta-se histórias de Maria, que ele estava uma vez conversando com o cara mais perigoso da região, ele conversando e falando. Então, assim, essa mensagem de Jesus vou estar entre aqueles que precisam de mim, é um convite para nós para dizer assim, aonde eu vejo um sofrimento, aonde eu vejo que eu posso ser esse instrumento, porque Deus se utiliza de nós para chegar às pessoas. Então, seja esse instrumento. Você, quando decide fazer isso, ser luz, você automaticamente traz junto a você forças que você não tem noção de quanto elas chegam, e essa boa sensação que você tem quando você faz esse bem ao próximo é justamente todo esse ambiente que você cria de amor no auxílio ao próximo e que te traz um E benefício tem muito grande. sempre algo que a gente pode fazer. Sempre, sempre. Sempre. Nossa, olha quantos comentários! Olha. A Vivi está dizendo que live maravilhosa, gratidão. A Lias Sabino, gratidão. Leila Gaglionone, gratidão. Gaglianone. Mia, a Bela Gaglionone, obrigada, Gaglianone. queridos, pelas palavras. Isso, a Lias está dizendo, você foi um grande instrumento na passagem da minha irmã Agamécia. Ah, Agamécia. Tava pensando na Messia esses dias, gente. Que coisa. Obrigada, gente. A Jupetite, exatamente. Quando temos fé, não precisamos provar que Deus está conosco o tempo todo, porque, na verdade, não temos dúvidas que somos a extensão dele. É exatamente isso, né? Então, Muito legal, gente. A Rosane está assistindo a live com a mãezinha dela. que beleza. Beijinho para vocês. Gratidão, a casa tá cheia, Coisa o dia boa. tá ensolarado. Hoje eu tomei um banho de ervas antes de começar essa live, estou me sentindo muito bem, graças a Deus. E eu espero que vocês também tenham um dia maravilhoso. Bebam a sua água. Bebam a sua água. Essa água é a nossa medicina para exatamente podermos ter o benefício, né, dessa medicina para o que for necessário. Não importa se é fisicamente, não importa se é emocionalmente, a gente está aqui honrando essa medicina que foi abençoada durante esse nosso estudo, né? E desejando a vocês uma excelente semana e agradecendo muito a presença dessa espiritualidade maravilhosa e que a gente continue nesse caminho de aprendizado e crescimento. Assim, E sejam luz no seu dia a dia.
Muito Uhum. obrigado. Nos vemos no domingo que vem. Uhum. Né? E para quem está aqui na Califórnia, amanhã às Ah, 8 é. da noite, nós estamos presencialmente no templo, né, Portal de Aruanda, e para fazer 30 minutos de palestra, 15 minutos de passe. A Uhum. gente vai estar 8 horas da noite, horário da Califórnia, meia-noite, para que perderem o sono, né? A gente vai fazer uma live pelo Instagram. Isso. E E se, agora a gente está fazendo uma parte dessa, né, desse encontro à noite, né, 2 vezes por mês, né, em que as pessoas que estão assistindo online, elas possam também se conectar com com esse passe divino, né, simultaneamente, isso. junto com as pessoas que estão recebendo ali presencialmente, né? Então o Gelson está fazendo uma meditação guiada e uma invocação, né, para que essa energia de passe, de amor, seja realmente sentido dentro da sua própria casa. Que assim Então, se seja. você gostou dessa live, divide, Dá de compartilha. presente para um amigo. Ilumina o amigo. Tchau, tchau. Beijo, Beijo. boa semana.